Voltamos com Família na Real, hoje falando sobre divórcio grisalho, termo criado por pesquisadores americanos para se referir ao aumento do número de separações entre pessoas com mais de 50 anos. Comigo aqui trazendo contribuições muito valiosas a doutora Jéssica Mota, psicóloga com formação em terapia familiar. Vamos continuar aqui, doutora Jéssica, com o nosso bate-papo. E agora eu queria falar sobre a autoestima da mulher. É isso que nos é tão caro e que é tão caro para uma mulher, especialmente de 50, 60, 70, que resolve ali recomeçar, que resolve se divorciar, se separar do seu parceiro e por vezes 50 anos casados, né? Então, como é que essas mulheres elas podem reconstruir sua autoestima e sua vida social depois do divórcio? É um super desafio, né? Mas é um desafio possível. É preciso acreditar e coragem suficiente para encarar esse desafio, porque é possível ser feliz, né? É justo e todo mundo merece um novo recomeço. Então, o que a gente tenta trabalhar com uma mulher que acabou de se divorciar, né, após um longo tempo de relacionamento, quais são os sonhos dela? Quais são, porque muitos sonhos ficaram para trás. Quem é a pessoa que ela se enxerga, né, naquele momento e quem ela quer ser? A partir disso, a gente prioriza sempre a saúde, buscar ali a rede de apoio que ela tem, que podem auxiliar ela nessa reconstrução de vida, né, de ressignificados. E a partir disso, buscar, né, metas, hobbies, né, visitar novos ambientes, para que ela possa se enxergar através disso e buscar uma nova rotina, né? É muito importante essa questão da rotina, né, para que ela possa enfrentar aí essas situações do divórcio. Inclusive, Jéssica, a gente vê muitas mulheres falando, eu abdiquei, eu renunciei da minha vida. Isso é muito comum na minha área. Eu renunciei da minha vida profissional para cuidar dos meus filhos. Uhum. Eu renunciei de oportunidades que eu poderia ter, seguir por conta do meu relacionamento. Mas assim, a gente vê também que isso também pode ser ressignificado, propósito, né? Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que sempre estar sonhando, sempre ter um propósito. O meu propósito de hoje, que eu vou fazer 50 anos agora em setembro, né? Eu tenho 49. Então assim, eu vejo o quanto que o meu propósito hoje, os meus valores, eles são diferentes lá de trás. Então muitas vezes, uma mulher que está recomeçando, ela pode ter esse pensamento: o que eu vou fazer agora? Se o que eu gostaria de ter feito lá atrás, hoje eu penso que não é mais possível. Mas aí vem todo esse autoconhecimento, novas habilidades que essa mulher pode se descobrir, se redescobrir. E por que não ela recomeçar de um novo ponto de partida, não é isso? Sim, uma coisa que a gente trabalha na terapia é os meus sonhos e o meu senso de realidade. Por quê? Às vezes eu tenho sonhos grandes, né, em que talvez a realidade ali não seja favorável para o momento, mas a gente precisa dar valor aos pequenos passos. O que eu posso fazer naquele momento para que eu me sinta bem? Tá? E quando a gente fala de autoestima, de autocuidado, a gente tem que pensar não só no que eu posso fazer, mas no que eu posso deixar de fazer para que eu me sinta melhor, né? Porque assim, durante esse período de transição ali, a forma como eu me enxergo enquanto mulher casada e mulher divorciada, vão ter coisas que eu tenho que deixar de fazer porque eu sei que me fazem mal, né? Existem ambientes que eu tenho que deixar de visitar porque eu sei que me fazem mal, pessoas que me fazem mal. Isso também é autocuidado. Né, aprender a dizer não a todos esses pequenos passos vão me ajudar e vão me dar muito mais segurança e autoestima para que eu tenha e crie novos caminhos, sabe? Sim. A gente vê muitos conteúdos nas redes sociais de mulheres maravilhosas, né? Às vezes mulheres que a gente já viu na novela, em filmes, que hoje estão com 60, com 50, estão lá motivando, né? Porque eu penso que também o contrário é verdadeiro, né? Ou seja, você também não se preocupar tanto
tanto com esse julgamento, porque às vezes até uma roupa que você quer usar, ela é muito mais velha, por que ela está usando essa roupa? Por que ela está nesse lugar? Se ela tem 50 anos, 60 anos, ela devia estar na igreja, ou então, sei lá, em algum lugar, né, recatada e do lar. Sim. Então, mais ainda, isso querem aplicar a questão da idade, né? E eu acho que você tem que trabalhar muito essa sua segurança, né? E que essa segurança, ela vem exatamente da autoestima, do autocuidado, do autoconhecimento, para que você não se afete com esse tipo de comentário, não é isso, doutora Jéssica? Sim. E aí eu já lhe pergunto sobre as oportunidades, numa situação dessa. Oportunidades para a mulher de 50, 60, 70. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre esse caminho de autoconhecimento, de novas descobertas, a gente precisa treinar. E você só vai saber experimentando, né? Não existe idade certa, não existe tempo certo, existe o momento que é oportuno para você. Se você precisa ressignificar isso, nós vamos criar esse caminho diante da sua realidade. Então, como eu falei, antes de tudo é preciso coragem. Sim. Né? Então, assim, eu costumo sempre perguntar, se não fosse o medo, se não fosse os julgamentos sociais, o medo do que as pessoas vão pensar, o que você faria? Né? Isso é muito importante você se dar conta para que você entenda o que você quer na sua vida. Né? E não é porque, assim, você vai fazer mesmo com medo. Né? Porque através disso, você vai fazendo, vai treinando, cada vez você vai se importando menos. Não é porque dá aquele desconforto quando alguém fala, aquele medo de começar, de dar novos passos, que você vai paralisar ali. O medo, o desconforto, eles fazem parte de tudo na nossa vida, né? Sim. Mas a partir do momento em que eu treino mais aquilo, em que eu pratico mais, isso vai me dando mais segurança, né? E a partir daquele momento eu vou criando novos caminhos sem me preocupar tanto com os julgamentos, né? E com medo de talvez estar passando do tempo, né? É sempre tempo de começar novos caminhos, de criar novas oportunidades, de experimentar novas coisas. E, Jéssica, eu acho importante a gente falar também sobre algo que tem tudo a ver com qualquer assunto, mas que eu quero trazer para cá, porque essa mulher que ela se podda, ela deixa de fazer o que ela quer, porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo de fazer porque ela tem 50, ela tem 60. E aí eu trago a questão do equilíbrio, né? Hoje, nesse mundo que a gente vive, é muito difícil você dizer ali, bater o martelo no que seja certo e no que seja errado. O que é certo para mim pode não ser para ti, né? E vice-versa. Mas eu acho que tem um ponto de equilíbrio, né? Eu citei a questão da roupa, eu citei a questão do ambiente. Então hoje eu me faço muito essas perguntas, porque eu sou uma mulher que gosta de sair, eu sou uma mulher que, né, eu enfrento diversas situações na sociedade pelas pessoas que eu ando, pela minha profissão. Então eu sempre estou atenta, eu não deixo de fazer o que eu quero fazer, mas também eu acho que a gente tem que ter bom senso. Então eu acho que um pouco do equilíbrio e do bom senso e essa dose de autoestima ajuda muito em qualquer situação, especialmente nessa do divórcio, né? Isso aos 50. Sim, ou mais. É porque assim, durante muito tempo, às vezes você faz coisas que talvez nem façam sentido para você. Isso. Você faz porque eles ensinaram, porque eles disseram que é certo. E a nossa vida, às vezes, acaba se tornando muito automática se eu não vejo sentido no que eu faço, né? Então eu faço o que o outro impõe para mim. O que acontece muitas vezes diante desse divórcio, né? E a partir do momento em que eu busco ajuda para entender quem eu sou, eu começo a me vestir de uma forma, não porque eu quero me mostrar de outro jeito, mas porque aquilo ali talvez seja o que faz sentido para mim e nunca me deram a oportunidade. Isso, está lhe fazendo bem. É um reflexo de uma mudança interior, né? Eu começo a externar isso, né? Mas isso, como você falou, é importante, buscar esse equilíbrio e entender se todas essas mudanças que eu estou querendo fazer fazem sentido para mim ou eu estou fazendo porque eu acho que a sociedade espera isso de mim. Isso faz total diferença, né? Sim, inclusive
nos atos impulsivos. Isso. Porque pode acontecer de realmente você estar num momento ali de sofrimento ainda, e aí você faz muitas coisas por impulso e acaba depois se arrependendo. Não, isso não tem nada a ver comigo, acho que eu exagerei aqui, eu acho que... Então, isso é deixar de fazer porque eu realmente percebi que não era para mim, que não fazia sentido para mim, não é? Com certeza. É extremamente importante você saber desse equilíbrio, né? Tanto para a sua vida ali, como ao longo de todas as suas escolhas, né? E suas decisões a partir de ali, né? Isso, por isso que é muito importante você buscar auxílio, né, psicológico, se sentir essa necessidade, para que você entenda se todas essas suas necessidades de ações, as atitudes, né, se elas não estão sendo impulsivas, né, por conta do domínio que as emoções ali têm, da bagunça emocional que tem acontecido, que é muito comum. Muito comum. Né? E, inclusive, ter cuidado com as pessoas que você anda, muitas vezes amigas suas ali que realmente você andava muito tempo atrás, não fazem mais sentido ali, como você disse. De repente só estão lhe colocando para baixo, só estão lhe criticando, não tem uma palavra de motivação, de amor, de acolhimento. Eu acho que nessa hora a mulher precisa de um acolhimento e não de crítica, de julgamento, né? Então eu acho que você tem que ter amiga assim, que seja leal, que diga, que ajude, olha, eu já passei por isso, ou então, olha, realmente eu acho que não está legal o que você está fazendo, mas vamos procurar ajuda, ou então dar um conselho de uma forma carinhosa e não só criticar e julgar. Então eu vejo o quanto que é importante esse acolhimento, seja de amigo, de familiares, né? Porque é uma decisão já muito difícil que especialmente a mulher tem que tomar. Imagine se ela estiver cercada de pessoas que não ajudem em nada. E também lembrar que existem outras pessoas envolvidas, né? Às vezes tem uma família, e eu acho interessante que às vezes quando a gente vê um término de um relacionamento onde é tranquilo, que as pessoas convivem de maneira respeitosa, a gente acha estranho, como se aquilo ali não fosse o ideal, né? A gente está tão acostumado a términos conturbados, né? A um desequilíbrio emocional, que quando a gente vê algo que deveria acontecer mais ali, um término mais tranquilo, mais saudável, dentro das possibilidades, a gente estranha. É verdade. Jéssica, que diante de tudo que a gente já conversou, eu sei que, como você disse, é um tema bastante difícil e cada pessoa, ela tem a forma de sentir diferente, de reagir diferente, mas eu queria lhe pedir para você deixar aqui uma mensagem para mulheres que estão refletindo sobre esse momento do divórcio, mas ainda tem medo de dar esse passo. Tá, então assim, normalmente a gente faz questionamentos para que você entenda, né, diante dessas respostas, qual atitude tomar. Então, se você parar para analisar, né, o que é que te mantém nesse relacionamento, né? Diante dos desafios que estão acontecendo ali, para você pensar num término, esses desafios, eles são questões pontuais do momento ou são questões estruturais? Você acha que daqui a algum tempo esse problema vai ter se resolvido? Excelente. Dentro desse relacionamento, você se sente bem o suficiente para se sentir segura, para que você seja você mesmo, exponha as suas emoções, a sua opinião? Você tem essa liberdade? Você acha que essa pessoa te respeita o suficiente? Você percebe que tem uma integridade emocional em você diante desse relacionamento, tá? Você está nesse relacionamento porque você quer, porque você se sente bem, ou porque você percebe que existe uma necessidade de estar ali, uma dependência. Se a gente for parar para pensar diante das respostas, né, desses questionamentos, já dá para perceber se esse relacionamento é saudável o suficiente para que eu continue nele, ou para que é melhor tomar uma decisão de seguir caminhos diferentes para encontrar novos significados para a minha vida, porque todo mundo merece. Sim, e a gente vê a questão do tempo, né, Jéssica? Como você falou, muitas vezes aquela pessoa ela já está naquela relação, que é uma relação, vamos dizer assim, falida mesmo, há muito tempo. E ela não consegue ter clareza de que ela precisa sair, não é isso? Sim.
E às vezes as pessoas falam assim, mas vocês já estão há tanto tempo juntos? Tá, mas você ainda tem o resto da vida pela frente. Isso. Né? Por que não seguir um caminho onde os dois possam, né, ter as suas próprias vidas de maneira muito mais significativa e relevante? Isso. E além das questões emocionais, eu quero chamar a atenção também aqui para as questões jurídicas, doutora Jéssica. A pessoa que resolve, enfim, que está pensando no divórcio, é super importante que essas questões jurídicas também ela converse com o profissional, ela tire todas as suas dúvidas, porque a gente vê o quanto de conflitos que pode existir, né? Já um momento super difícil, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, no divórcio, se a mulher tiver filhos, por exemplo, ela tem que resolver muitas questões de pensão alimentícia, questões de guarda, direito de convivência, que a gente conversa sempre aqui no Família, que a gente sempre está trazendo temas jurídicos, temas que conversam com o direito, que é a psicologia na nossa área, como a gente viu aí, o quanto que relacionamento está ligado aqui à área de família, que a gente atende pessoas que querem casar, pessoas que querem se divorciar, e a gente vê que a questão do relacionamento ela é ali o ponto-chave, né? Muitas vezes o juiz não consegue decidir nada daquela situação, ou se ele decide, os dois não vão sair felizes, porque são questões além, né, de patrimônio, de pensão ou de guarda. São questões ligadas à psicologia, que a pessoa realmente, de fato, precisa trabalhar numa terapia, enfim, tudo que a gente já conversou aqui. Mas eu também chamo a atenção para a importância dessa mulher entender melhor questões patrimoniais, questões referentes à partilha de bens, questões referentes à criança, né, para que ela regularmente, ela tente ali conversar, para que ela consiga sair, virar a página de vez, para que ela possa recomeçar de forma leve, não é isso, doutora Jéssica? Isso, até porque assim, quanto mais conhecimento eu tenho de como aquilo ali funciona, mais segurança eu vou ter. Exatamente. Né? Faz com que o processo se torne menos doloroso. Isso, difícil sempre é, mas pode ser que daqui a alguns anos ela olhe para trás e diga: que bom que eu tive coragem, que bom que eu superei, que bom que eu dei esse passo. É isso? Com certeza, com certeza. O divórcio grisalho, ele não é um fim, mas um recomeço cheio de oportunidades. Cada vez mais mulheres estão percebendo que a felicidade não tem idade e que sempre é tempo de se reinventar. Seja através do autoconhecimento, da construção de novas amizades ou até de uma nova paixão. O importante é saber que a vida continua e pode ser ainda mais leve, autêntica e satisfatória. O mais importante não é onde você esteve, mas para onde você quer ir. Lembre-se, do coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações. Doutora Jéssica, muito obrigada pela presença. Eu sempre me emociono no final dos programas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Por tudo. Seja muito bem-vinda. Obrigada.